Fala aí, galera. Bora lá, bora trabalhar? Vamos pra cima aqui. Tava esperando o pessoal chegar aqui. Aí começa a fazer as coisas, já comecei a me entreter com outras coisas. Falei, pô, tem que dar aula, mano. Vamos pra cima aqui. Vamos lá, galera. Vamos começar então. Nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre prevenção à lavagem de dinheiro e a parte de normas e padrões éticos, que mudou recentemente, tá? Então o pessoal começou a colocar uns trecos um pouquinho mais chatinhos, mas beleza, é tranquilo, tá? Não tem drama, não. Vocês vão ver que é bem sossegado, desde que a gente se atenha ao que tem caído na prova, né? E o que está no programa. Beleza? Bora lá, então? Então vamos lá, lembrando, tá, pessoal? Teve dúvida? Abre o microfone. Carecão, segura aí, tô com uma dúvida aqui. Vai me perguntando, não fica com dúvida, tá? Tô aqui para isso. A gente vai fazer uma série de questões aí. A gente vai entrar um pouquinho também numa outra matéria aí do módulo 1, que é ética, compliance e códigos de regulação da Anbima, mas vai ser fortemente prevenção à lavagem de dinheiro e vai ser também a parte de normas e padrões éticos. Beleza? Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês agora. Então, só mostrando, né, aqui na plataforma, nós estamos aqui no módulo 1, fizemos Sistema Financeiro Nacional, vamos para prevenção e combate à lavagem de dinheiro, vamos falar um pouquinho dessa matéria de ética e compliance e vamos para normas e padrões éticos, tá? Na semana que vem não, na quarta-feira, a gente fala mais de ética, compliance e códigos de regulação, fala de conceitos de ASG e já faz também uma retomada nas matérias que a gente já viu. Então, a gente fecha módulo 1 na quarta-feira, para na semana que vem a gente mandar bala em conceitos básicos de economia. Beleza? Bora lá, então. Queria começar aqui com essa parte de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, apresentando para vocês um mapa mental, porque é bastante informação, então para a gente não se perder, eu fiz um sisteminha aqui que eu acho que ajuda a gente, tá bom? Então, olha só, existem 3 fases do processo de lavagem de dinheiro. Lembra da sigla COI, tá certo? Não é Comitê Olímpico Internacional, embora você pudesse achar alguma coisa a respeito, mas quer dizer colocação, ocultação e integração, tá certo? O que é a colocação? A colocação é a primeira fase do processo de lavagem de dinheiro e é quando está mais próximo da origem ilegal. Então, por exemplo, o tráfico de drogas, né? A bandidagem está lá na boca de fumo, juntando dinheirinho, vendendo as drogas. Então, começa já a abrir conta lá na nome de laranjas e vai depositando R$ 5.000 num dia, R$ 7.000 no outro, só que tem 100 pessoas fazendo isso. Então são R$ 500.000, R$ 700.000, tudo picadinho em contas de laranja. E o pessoal vai depositando esses valores, tá certo? Então isso é a colocação. Ocultação, claramente, tem a ver com você fazer transferência para outras contas. Transferência bancária, TED, Pix. Por quê? Porque aí eu vou afastando a grana da origem. Vai ficando mais longe da origem do dinheiro ilícito. Então, eu estou ocultando a origem ilícita. E integração é aquela parte já bem mais longe do ilícito, já passou por várias contas, e aí chega na conta de uma pessoa um pouco mais respeitável, assim, essa pessoa já compra obras de arte, já compra carros, iates e não sei o quê, e tudo que você pensar aí a respeito de bens de alto valor. Inclusive manda dinheiro para fora, às vezes via doleiro, às vezes via transferência internacional para paraísos fiscais e assim por diante. Ou seja, começou na colocação, então aquele bem dinheirinho menor assim que é depositado em contas, ocultação que vai sendo transferência entre contas para ocultar da origem ilícita, e depois a integração, que é a transformação desse dinheiro em bens, para que depois esses bens sejam vendidos e você tenha origem para o dinheiro. Ah, foi a venda aqui de um barco. Ah, então beleza, está explicado. Mas não mostra onde estava esse dinheiro antes. Beleza? Então essas 3 fases que você tem que lembrar são as chamadas colocação, ocultação e integração, tá certo? Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Segura aí, galera. Vou lembrar aqui. COI, tá? COI. Primeira coisa que a gente viu. Beleza. Aí depois tem alguns indícios que a gente tem que conhecer. Por quê? Porque esses indícios acabam aparecendo como mini casos na sua prova. Então, por exemplo, aumento substancial no volume de depósitos.
de uma pessoa física ou pessoa jurídica sem razão aparente. Então, do nada, assim, o cara tinha uma renda lá de R$ 3.000, começa a depositar 10, 8, 7, R$ 6.000. Não faz sentido, tá certo? Troca de grandes quantidades de nota de pequeno valor em notas de grande valor. Então, o pessoal começa a ir hoje menos ir na agência, né? Mas começa a utilizar a lotérica, começa a utilizar outros lugares para trocar pequeno por grande valor. Tá certo? Proposta de grandes quantias de moeda nacional por moeda estrangeira. Então, doleiro. O doleiro ele é muito supervisionado hoje pelo Banco Central justamente por causa disso. Tá? Compra de cheque viagem, né? Sem ir viajar. Então, faz sentido. Então, é uma forma de você lavar o dinheiro, porque depois você vende esse cheque viagem para quem vai viajar, e aí você comprova a origem porque você vendeu o cheque viagem. Movimentação de recursos incompatível com patrimônio e renda. O cara ganha R$ 2.000 por mês e movimenta 20 mil, 25 mil por mês. Não faz sentido. Numerosas contas no mesmo cliente, né? No mesmo CPF, com movimentações pequenas, mas que somados dá um grande valor, tá certo? E o uso de cartão de crédito que não é compatível com a capacidade financeira. Então, o cara ganha pouco, gasta R$ 30.000 no cartão e paga a fatura em grana ou com depósitos numa data específica. Então, geralmente é um dinheiro ilícito que está sendo utilizado para pagar essa fatura e com isso lavar o dinheiro, né? Essa fatura está comprando bens que são utilizados de outra forma. Beleza? Então esses são os indícios que a gente tem que estar ligado. Mas eu digo para vocês que o caminho melhor para a prova é assim. Você vai ler as alternativas, a gente vai ver alguns exemplos. Você vai ler as alternativas. Alguma coisa não cheira bem naquelas alternativas, naquela questão, vai ser um indício de lavagem de dinheiro, tá bom? Arcabouço legal. Então, tem 3 leis, na verdade, são mais de 3, mas tem a Lei 9.613 de 98, que foi a primeira lei sobre prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil, uma lei federal. E depois a Lei 12.683 de 2012. Essa de 98, ela criou o COAF, muito importante, porque o COAF é o Conselho de Operações Financeiras, né? Então, é um órgão que está lá justamente para avaliação de operações financeiras. Legal? Nessa lei de 98, tinha uma série de crimes e somente quando a lavagem de dinheiro acontecia por causa daqueles crimes antecedentes é que era considerado crime de lavagem de dinheiro. Tá certo? Então, por exemplo, tráfico de drogas era um crime antecedente. Então, porque o tráfico de drogas era um crime antecedente, é que a lavagem de dinheiro que acontecia depois poderia ser enquadrada como tal. Em 2012, uma das coisas mais importantes foi, nessa lei de 2012 aqui, galera, foi que você não tem mais uma lista de crimes antecedentes. Qualquer crime que depois faça com que o bandidão tente lavar o dinheiro, ou seja, dar uma cara de ilícito a algo que é ilícito, passa a ser um crime antecedente. Então, não precisava mais estar naquela lista. Foi uma grande mudança que aconteceu na lei de 2012, tá? Mas voltando a essa lei de 98, também dizia que quem eram as empresas que estavam envolvidas, né, que tinham que seguir um protocolo de supervisão para ficar esperto se não estava existindo lavagem de dinheiro. E você tem que lembrar que é sempre empresa que mexe com bens e serviços de alto valor, tá certo? Então, imóveis, joias, bens de luxo, obras de arte. Em 2012 se incluiu agentes de jogador de futebol, agentes de artistas famosos, pagodeiros, essas coisas tudo, os caras mexem com dinheiro para lá e para cá, então eles estão sob o arcabouço sobre esse arcabouço legal. Fechado? Beleza? Muito bom. Então tem que saber isso, que em 98 tinha uma lista de crimes antecedentes, 2012 já não tem mais lista, qualquer crime pode ser antecedente se o bandidão depois começar a lavar dinheiro. Fechado? Beleza? Vamos falar das penas? Olha, se liga nas penas. Isso você tem que saber porque vai cair na sua prova. Vai cair na sua prova. Se você errar, eu vou ficar bravo. Olha só. Quem comete crime de lavagem de dinheiro e é condenado, pega uma pena que pode variar de 3 a 10 anos. Você tem que saber esses prazos, 3 a 10 anos. Tá certo? E tem uma coisa muito importante. A pena é reclusão, chamada de prisão, eles gostam de chamar de reclusão, que é mais bonito, né? Prisão e multa, não é ou multa. O fato de pegar prisão não isenta da multa, o fato de ter multa não isenta da prisão. Não livra o cara da prisão, tá certo? 3 a 10 anos. Ô, carecão, quando que é 3 anos? Quando que é 10 anos? Depende
dos atenuantes ou dos agravantes. Então, atenuante é, por exemplo, delação premiada. Então, o cara que é caguete, vai, contou lá como acontece todo o negócio. Opa, teve o benefício de redução da pena, vai ficar em 3 anos, tá certo? E pode ter ainda redução de mais 1/3, tá certo? Dependendo dos atenuantes ou dos agravantes. Beleza, galera? Certo? Então, pode ter redução ou aumento em 1/3, de 1/3 a 2/3, na verdade, é isso, tá? Muito bem, o que mais? Fecha aqui, filho. Aí, olha lá. Quais são os limites da multa? Porque a multa ela tem limites, tá certo? Ela não pode ser uma multa exagerada também. Ela vai ser até o dobro do valor da operação ilícita ou até o dobro do lucro que se obteria com essa operação ilícita, tá? Então, isto ou isto, mas ela também não pode ultrapassar 20 milhões, beleza? Então, ela não pode passar do dobro do valor do lucro, do dobro da operação, e também não pode passar de 20 milhões. Então, há limites para essa multa. Fechado? Beleza? Então, se te perguntarem quais são as penas e tiver uma alternativa, reclusão ou multa, e tiver numa outra alternativa, reclusão e multa, você assinala que está correta a ou a e? A que fala reclusão ou multa ou a que fala reclusão e multa? Qual que você assinala? Joga aí para mim no chat para eu ver se a gente está na mesma página aí. Faz isso aí, please, só para eu ver, para eu ficar tranquilo, em paz com a minha consciência. Ah, boa. Ó, o Leandro colocou E, a Paula colocou E, a Flávia colocou E, vocês estão certíssimos. É E multa, tá? Não esquece disso. Não é ou, é E multa. Fechado? Beleza, então. Muito bem. Uma coisa importante é que a apreensão dos bens que foram frutos do crime de lavagem de dinheiro, ela pode ser feita antes mesmo do julgamento. Por quê? Justamente para evitar a depreciação e deterioração desses bens, tá? Depois, se o cara for inocentado, ele recebe a grana que sobrar aí e faz parte do bagulho, né? Infelizmente é assim. Legal? Muito bem. Aí tem aqui o COAF, né? O COAF, como eu falei para vocês, ele é o órgão subordinado ao Banco Central que aplica penas administrativas e ele lida com as operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Então, o que acontece? Olha, se liga no seguinte. A instituição financeira, ela vai avaliar, tá certo? Então, essa operação aqui tem cara de suspeita. Então, a instituição financeira manda isso para o conselho de controle, para controles internos da instituição. Controles internos vai ter um prazo para analisar, tá certo? Esse prazo, se eu não me engano, é 30 dias, legal? Não cai na prova esse prazo de 30 dias. O prazo que cai é o seguinte. A instituição financeira chegou à conclusão de que há indícios de lavagem de dinheiro, ela vai ter 24 horas úteis, um dia útil, para comunicar ao COAF que há dessa operação e que há indícios de lavagem de dinheiro, tá certo? Há algumas operações que têm que ser comunicadas automaticamente, que não passam pelo comitê lá de controles internos, tá certo? Então, por exemplo, emissão ou recarga de valores em um ou mais cartões pré-pagos, tá vendo aqui, ó? Que ultrapasse 50 mil reais, valor muito alto, tá certo? Então, vai ter que, de fato, ser comunicada. Emissão ou recarga de valores que apresente indício de ocultação ou dissimulação da origem da grana, da localização, da disposição, também tem que ser comunicado. Depósito em espécie, saque em espécie, din-din, em valor igual ou superior a 50 mil reais. Automaticamente vai ter que ser comunicado. Emissão de cheque administrativo, TED ou de qualquer outro instrumento de transferência de 50 mil reais. Vai ser comunicado. Operações realizadas ou serviços prestados, cujo valor seja igual ou superior a 10 mil reais, e que, considerando as partes envolvidas, os valores, as formas de realização, os instrumentos utilizados, ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar indícios nos crimes previstos pela lei. Então, olha só, 50 mil reais é o limite. Mas se for superior a 10 mil, portanto, abaixo de 50, mas tiver um cheiro estranho aquela operação, ela vai ter que ser comunicada ao COAF. Beleza? Aquelas operações realizadas ou serviços prestados que
não faz muito sentido pela habitualidade, pelo valor, pela forma. Então, a gente vai ver alguns casos em que são estranhas aquelas situações, tá certo? Situações esquisitas, a gente vai enquadrar dessa forma. Beleza? Muito bom. Basicamente é isso, tá? Então, qualquer ato suspeito de terrorismo também. Deixa eu ver aqui, Paula pergunta. 24 horas úteis é diferente de um dia útil? Não, são sinônimos, tá certo? 24 horas úteis ou um dia útil, é a mesma coisa. Então, se aconteceu na sexta-feira, tem que ser comunicado até segunda-feira. Se aconteceu na terça-feira, tem que ser comunicado até o final da quarta-feira, ok? Uma coisa importante, gente, punições por omissão. O que é punições por omissão? Então, você está lá trabalhando num banco, né? E o banco não faz parte do esquema de lavagem de dinheiro, mas ele detectou ou deveria ter detectado uma situação e não fez nada. Rapaz, mira, o que vai acontecer? Ele vai correr o risco de sofrer a mesma punição que o lavador do dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes, para a justiça, não é fácil detectar se houve omissão sem querer, né? Ou se houve omissão de propósito. E, portanto, tinha alguém lá macumunado, tá certo? Então, o que vai acontecer? O banco ele pode receber uma advertência formal ou ele pode receber uma multa. Você vai ver que a multa é igualzinha à multa do lavador de dinheiro. Até o dobro da operação ilícita ou até o dobro do lucro que eles conseguiriam. Ou até 20 milhões de reais, tá certo? Ou então a instituição financeira ela pode ficar inabilitada de operar por 10 anos. Né? Imagina, sai do mercado, né? Inabilitada de operar por 10 anos, é difícil, complicado. E pode existir também a cassação ou a suspensão da instituição financeira. Isso quer dizer que ela não poderia mais operar como banco. Beleza? Legal. Tem umas coisas aqui que dizem respeito ao procedimento de controle. E aqui eu vou só chamar a atenção para algumas coisas importantes, né? Quais são elas? Por quê? Porque na aula que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. As instituições, elas devem sempre manter atualizadas as informações cadastrais dos seus clientes. Isso é fato. Elas devem sempre identificar os beneficiários finais das operações. Então, quem vai receber grana tem que ser identificado sempre. E ela tem que definir, caracterizar aqueles clientes que são pessoas politicamente expostas. Quem são as pessoas politicamente expostas? São os funcionários de ministério, são aquelas pessoas que era tesoureiro de um partido político, são pessoas que assumiram cargos políticos no poder executivo, legislativo ou judiciário e assim por diante, tá? E uma coisa muito importante, essa você tem que lembrar, que é o seguinte, não era aqui que eu queria mostrar. Engraçado, achei que ia estar aqui. Não coloquei. Mas é o seguinte, você tem que saber isso para a prova. As instituições que são supervisionadas pelo Bacen, elas têm que guardar os registros sobre operações operações financeiras de qualquer tipo por 10 anos, pelo menos 10 anos. E isso começa a contar a partir do ano seguinte ao que aconteceu a última operação financeira com aquele cliente. Então, imagina que tem um cliente, eu tenho um cliente aqui, trabalho num banco, eu tenho um cliente aqui, ele fechou a conta, fez a última operação hoje, aí a partir de 1º de janeiro de 2024 começa a contar o prazo. Durante 10 anos, portanto, até 1º de janeiro de 2034, a instituição financeira precisa guardar os arquivos das operações feitas com aquele cliente, tá certo? Por 10 anos, então, a contar do primeiro dia útil do ano seguinte. Se for uma instituição que é supervisionada pela CVM, portanto, uma asset, uma corretora, ou algo assim, aí são 5 anos, não são 10 anos. Então, precisa lembrar dessa diferenciação. Para banco, que é supervisionado pelo Bacen, 10 anos. Para as demais instituições, que são supervisionadas pela CVM, 5 anos.
Beleza? Legal? Então, com isso, a gente já consegue andar legal aqui nas nossas questões. Vamos para cima, vem comigo aqui. Olha só. Com a finalidade de prevenir o envolvimento do sistema financeiro em ilícitos, o cadastro dos clientes e as informações sobre as transações realizadas, olha só, devem ser implementados quando a instituição financeira assim julgar conveniente. Não, nunca na regulamentação do mercado financeiro, algo vai acontecer quando a instituição financeira assim julgar conveniente. Está errado. São facultativos caso a operação seja realizada por PJ e exerça atividades de promoção imobiliária ou compra de venda de imóveis. Rapaz, tem muita lavagem de dinheiro com compra e venda de imóveis. Por quê? Porque os imóveis são bens de alto valor. Então, claro que não, né? Tem que estar errado isso aqui. O Leandrão já mandou aqui que a D deu certo. Devem ser conservados durante o período mínimo de 5 anos, a partir do encerramento da conta ou conclusão da transação? Não, a gente viu que não. Falando de instituição financeira, né? Olha só, a gente vai falar de 10 anos, tá? Devem ser conservados durante o período mínimo de 10 anos, contado a partir do primeiro ano do dia imediatamente posterior, dia do ano imediatamente posterior ao encerramento da conta ou da conclusão da transação, tá certo? Então é isso aí. É D de deu certo, essa que você vai marcar. 10 anos. Você precisa guardar esse prazo na sua cabeça, tá? 10 anos. Precisa saber disso. Só se falar em CVM aí que vão ser 5 anos. Mas falou de banco central, 10 anos. 2, olha só, aqui está falando daquela lei de 2020. Lembra que aquela lei de 2020, ela falou o seguinte, ó, Carecão, não é agora só aqueles crimes antecedentes, tráfico de drogas, isso, aquilo, não. Agora, qualquer crime que leve o bandidão a lavar o dinheiro, a querer esconder, a fazer um mecanismo para esconder a origem ilícita do dinheiro, vai ser enquadrado como crime de lavagem de dinheiro, tá certo? Então, foi o que disse essa lei, tá certo? E lá, isso foi em 2012. Aí, em 2020, o Bacen solta uma circular dizendo que as instituições financeiras deveriam sempre manter atualizado o cadastro dos seus clientes permanentes, tá certo? Todos os seus clientes. Então, olha só, a partir daí, a gente já consegue matar essa questão. A qualificação do cliente é permanente. Uma vez definida a condição do cliente, não haverá mudança. Você conhece alguma coisa no mercado financeiro que seja permanente? Não tem. Está sempre mudando de acordo com a evolução. Imagina que o cliente era um cliente tranquilo, que só investia em poupança, ganhava R$ 2.000 por mês e investia R$ 200 por mês em poupança. Esse cliente tem uma determinada característica. Aí, do nada, esse cliente mudou o perfil, começa a ter rendimentos de R$ 8.000, começa a gastar R$ 25.000 no cartão. Putz, então isso tem que ser reavaliado de quando em quando, né? Tem que ser reavaliado de forma permanente, de acordo com a evolução do negócio e o perfil de risco desse cliente. Então, toda instituição financeira tem que seguir o que a gente chama de Know Your Customer, tá certo? Essa siglinha aqui, Know Your Customer. Conheça o seu cliente, que é o seguinte, todo mundo tem que ter uma nota, todo cliente, pessoa física e pessoa jurídica, tem que ter uma nota, que é uma nota de risco de ser lavador de dinheiro, tá certo? Isso tem muito a ver com quanto ele ganha, quanto ele investe, quanto ele aplica, tipos de produto que ele mexe, assim por diante. Beleza? Então, o correto aqui é o que falou o nosso amigo Leandro, falou a Paula também, a alternativa D deu certo. Fechado? Tranquilo? Vamos para a próxima. Um operador de caixa de um banco teve as seguintes situações na agência de hoje. Esse é aquele tipo de questão que eu falei para vocês, que são mini cases e você precisa avaliar se cheira mal ou se não cheira, tá? Você sempre vai pensar assim, quando algo não é usual, é porque cheira mal. Quando é algo, tem uma situação bastante explicativa, aí é tranquilo, não cheira mal. Okay? Então, olha só, o dono de uma banca de jornal vizinha à agência fez um depósito de 8.000 em espécie em notas pequenas na conta PJ da banca. Pois, tranquilo, né? Porque o cara tá lá trabalhando, às vezes ele vendeu alguma coisa, pode até ter vendido, se bobear, uma própria impressora que estava lá na banca, que hoje os caras imprimem coisa lá e tal. Banca vizinha
da instituição financeira, tal, então não acho que cheire mal, não. Uma pessoa física deposita R$ 9.800 em espécie na conta PJ de uma joalheria, que é cliente da agência. É estranho, né? Porque ninguém vai lá e deposita 9.800 porque comprou uma joia, tá certo? Então essa é bem esquisitinha, né? Cheira mal. Uma mulher que vende cosméticos e lingerie pela internet depositou 30 mil em espécie na sua conta pessoa física. Também é bem estranho isso aqui, porque normalmente quem vende pela web recebe isso via rede, via Cielo, via Pagar.me, né, que é a Stone, e assim por diante. Então essa aqui, desculpa, aqui tem cheiro mal. Aqui também tem cheiro mal, tá certo? 2 e 3 tem cheiro mal. Então, 2 e 3 apenas. Essas 2 e 3, há indícios de lavagem de dinheiro nesses casos aqui. Fechado? Então, você marca lá a alternativa A. Questão número 4. São punições previstas para aqueles que forem enquadrados no crime de lavagem de dinheiro. Então, esquece as alternativas e olha para mim. Lembra o seguinte, multa e reclusão. Reclusão e multa. Tá certo? Tem que lembrar disso. Você vai encontrar, às vezes, reclusão ou multa. Multa ou reclusão. Tá errado. Tá certo? São as duas coisas, uma coisa não desfaz a outra. Não é porque você vai pagar a multa que você vai comprar a sua liberdade. Não. Você pode ter que pagar a multa e ainda ficar preso. Tá certo? Você não, né? Porque você não lava dinheiro. Mas o bandidão. Tá certo? Reclusão e multa, você marca que a alternativa D de deu certo, quer dizer, deu errado pro bandido. Fechou? Beleza? Essa cai muito, tá? E é muito fácil. Se você erra uma dessa, eu vou ficar bravo com você. Né? Não faz sentido errar. 5. Segundo a lei de combate à lavagem de dinheiro, está obrigado a manter controles de combate à lavagem de dinheiro. Quem que tem que manter controles? São só os bancos que têm que manter controles? Não! É todo mundo que mexe com dinheiro, gente. Tá certo? Então, apenas instituições financeiras? Não. Toda pessoa física jurídica que movimenta mais de 10 mil espécies? Não, não tem isso na lei. Somente os... Não. Falou somente, você já fica com a pulga atrás da orelha. D. Pessoas físicas ou jurídicas que comercializem, aí tem uma porrada de coisa aqui, não sei que é a mais completa, é a D. Beleza? Hoje é só colocar D que você acertou. Não, zoeira, tô zoando. Deu muita D aqui por coincidência, mas tem que entender a lógica da coisa, tá certo? Beleza? Boa, tamo junto. Muito bom, muito bom. Sem dúvidas aqui. Sem dúvidas, né? O pessoal tá de boa. Questão número 6. Vamos lá. Opa, bati aqui a caneta. Questão número 6. Fala para mim qual que é a certa. Caracteriza-se por ser a fase mais crítica em um processo de lavagem de dinheiro, pois é nessa fase que os recursos encontram-se mais próximos às suas origens ilícitas. Ó, o Leandrão já mandou aqui. É C, carecão. Vai para a próxima que essa é muito fácil. Lembra? COI, certo? Acabei não, o bandidão acabou de lavar o dinheiro aqui, na colocação. Então ele pega o dinheiro aqui que veio sujo, já deposita numa conta. Sai mandando para um monte de conta de laranjas e não sei o que, de empresas tal. Isso aqui é ocultação, você faz transferência para diversas contas, tá certo? E aqui você começa a comprar carro, ó que carro bonitinho aqui, ó. Como eu desenho bem os carros, tá certo? Não saí da terceira série, mas é isso aí, beleza? Aí você sai comprando os carros, obra de arte e tal, a integração. Legal? Então, o que vai ser? Vocês acertaram, né? Colocação. Colocação. Se falasse, aquela fase onde existe uma forte transferência entre contas bancárias, buscando distanciar o dinheiro ilícito da sua fonte. Distanciar da sua fonte, eu estou ocultando, aí seria ocultação, tá certo? E se estivesse falando de algo mais sofisticado, tipo abrir empresas, criar negócios e assim por diante, integração. Beleza? É isso aí. Show de bola, vamos para a próxima aqui. Questão número 7. A respeito dos crimes de lavagem de dinheiro, ou ocultação de bens, direitos e valores, o autor desta infração está sujeito à pena de... Você viu que se repete, né? Porque cai muito, então eu quero que você acerte. Qual que é a certa aí? Leandrão, vamos aí, manda aí. A Paulinha já mandou que é a B de bolacha, tá certo?
Todo mundo vai junto com ela? Leandro vai junto, já falou que é a B mesmo, essa daí não tem muito o que falar. Reclusão e multa, né? A conjunção que você usa aí é a E. Considere as transações abaixo. Então, tem algumas transações aí, umas cheiram bem, outras cheiram mal. Você precisa saber o que cheira bem e o que cheira mal. Depósito em espécie em contas correntes que comercializam obras de arte e aeronaves. Galera, até tremo quando a gente fala em obra de arte, porque tem muita lavagem de dinheiro com obra de arte, tá certo? Tava ouvindo um caso aí de um amigo do amigo, sabe aquele negócio? O cara morava no Canadá e assim, se ia na casa dele não tinha nada, mas tinha uma pancada de obras de artes assim e tal. Aí depois de um tempo o cara foi preso por tráfico de drogas. Pois é. No Canadá, hein, que os caras andaram liberando pra caramba as coisas, mas não sei como prenderam ele lá por tráfico de drogas. Então é isso aí, tá certo? Então falou em obra de arte, depósito em dinheiro, cara, isso aqui cheira mal pra caramba. Uma ONG recebeu doações e fez um depósito na conta de uma casa noturna. Por que vai depositar na conta de uma casa noturna essas doações, né? É algo bem estranho, cheira mal. Ficou estranho, cheira mal. Você pode anotar aí. Um pai movimenta a conta de um filho menor de idade, recebe 10 mil, paga a conta de luz, água e aluguel. Bom, ele movimenta a conta do filho, da família, né? Então, o moleque pode estar morando em algum lugar, estudando, isso aqui não parece cheirar mal, né? Então, tem que ter indício mesmo, né? Alguma coisa que seja lavagem de dinheiro. 1 e 2 apenas é o que você tem que marcar, a alternativa B de belezura, tá? Tranquilo? Legal? Dúvidas? Então tá bom. Tamo junto aí. Questão número 9, olha só. Pessoal, essa aqui caiu na prova exatamente do jeito que tá bom? Dá uma olhada aí. O colaborador de uma instituição financeira atendeu um cliente que fez um depósito de 80 mil na conta da sua esposa, em dinheiro. Ele disse que é dono de uma concessionária, recebeu um pagamento pela venda de um veículo em notas menores, mas como esse pagamento foi feito em dinheiro, ele não queria circular com a grana. Não sendo cliente dessa instituição, ele optou por depositar na conta da mulher. Tá certo? Como devo proceder, como deve proceder o colaborador do banco, da instituição? Então, vamos lá, ver o que você acha. Ah, não deve fazer nada, não pega nada, né? Pois não compete a ele combater um potencial crime de lavagem de dinheiro. Galera, é para dar risada, né? Como assim? Não compete a ele, ele faz parte do sistema, então ele tem que atuar conforme o Código de Proteção à Lavagem de Dinheiro, certo? Proteção contra a lavagem de dinheiro. Uma vez que o depositante cometeu o crime, cometeu o crime, como é que sabe que cometeu o crime? Então você já vê que está errado essa daí. Não dá para falar que ele cometeu o crime. Pode até ser suspeito, mas não dá para falar que cometeu o crime. Ó, o Leandrão está falando que a C, a Paula também. O colaborador deve, pelos meios da instituição financeira, possibilitar a comunicação da operação ao COAF como operação suspeita no prazo de um dia. Né? Estaria mais legal essa questão se estivesse marcado um dia útil, mas beleza, né? Um dia. Legal, acho que sim, acho que essa daí é a boa, né? Porque olha só, esse colaborador vai mandar isso para a área de controles internos, a área de controles internos vai julgar e vai mandar para o COAF. Na verdade, ela vai julgar no próprio dia mesmo, porque 80 mil na conta passou dos 50 mil de depósito em espécie, tá certo? Então, automaticamente vai ter que ir para o COAF. Alternativa C. O colaborador deve, pelos meios da instituição financeira, possibilitar a comunicação da operação ao COAF num prazo de até 30 dias. Não, tá errado isso aqui, tá certo? É um dia útil, é 24 horas úteis. Beleza? Tranquilo? Dúvidas até aqui? Ah, tamo junto, né? 10. São indícios de crimes previstos na Lei 9.613 de 98. Então, aquela primeira lei ali, tá certo? O aumento no volume de depósitos à pessoa física ou pessoa jurídica sem uma justificativa aparente. A gente viu isso daí, né? A gente viu que isso é um indício. Abertura de conta em uma agência bancária em um aeroporto por um funcionário que trabalha no local. Mano, o cara trabalha lá, deixa o cara trabalhar, o cara precisa de uma conta, tá certo? Não tem nada de errado aqui. Então, se ele abre uma conta em aeroporto, mas se justifica essa abertura de conta, tudo bem. Uso do cartão de crédito em valor não compatível com a capacidade financeira do usuário. A gente viu
lá nos indícios que isso aqui é um indício. Troca de grande quantidade de moeda estrangeira por moeda nacional. Pois é, né? Se isso acontecer, é um indício também. 3 e 4, 3 e 4, você tem que marcar a C de cachorrão caramelo. Aquele mais comum que você vê na rua, né? O cachorrão caramelo. É o mais legal que tem também. Beleza, né? Andrão foi nela. Acho que a Paula também, né? Legal. Temos duas Paulas aqui hoje, né? Paula Pereira e a outra Paula. Quais as chances, né? Não é comum, é até meio raro ter duas Paulas na mesma turma. Legal, tá Flávia, Felipe, o Marquinhos Milan tá aí também. Beleza aí, Marcos? Muito bom. Questão 11. Olha só. Lei 12.683 de 2012. Essa sim. 98 foi a primeira lei que estabelecia um rol de atividades que eram crimes antecedentes da lavagem de dinheiro. Vem 2012, e também a de 98 criou o COAF. Vem 2012, eles falam o seguinte: qualquer crime que levar bandidão a lavar dinheiro é crime antecedente. Tá certo? Então ele amplia o rol de crimes antecedentes de lavagem de dinheiro, faz isso claramente, tá? E também aumenta o número de atividades e profissionais que estão debaixo dessa supervisão mais apurada do COAF. Legal? Então foram essas duas coisas aí que essa lei de 2012 fez. Beleza? Então, do que está aí nas alternativas, a gente tem que ir na B de belezura, tá certo? B de belezura, essa aí não tem muito o que falar, tá certo? Isso aqui foi feito já lá em 98, isso aqui foi feito já lá em 98, isso aqui foi feito mais fortemente na circular do Banco Central de 2020. Beleza? Então, sem dúvida, é a B de belezura. Legal? Boa. 12. Qual é a pena de reclusão prevista em casos de crime de ocultação de bens ou valores, também conhecido como crime de lavagem de dinheiro? Tá certo? Aí o pessoal fica em dúvida, é 1 a 10 anos, é 5 a 10 anos, tem que lembrar que é 3 a 10, não adianta, você tem que lembrar disso. 3 a 10 anos de reclusão. Então, marca a alternativa D, você tem que saber dessa alternativa, 3 a 10 anos, tá certo? Esse prazo tem que estar aí na sua cabeça. Questão 13. Qual o valor máximo da multa pecuniária? Pecuniária é um nome legal, né, cara? Pecuniária. O que você faz? Eu trabalho com multa pecuniária. Até chique eu falar um negócio desse. No caso de não cumprimento de normas previstas na 9.603/98, após a MP, né, que foi uma medida provisória, tá certo? Então, olha só. Como é que foi isso daí? Isso daí era 200 mil, tá certo? E depois mudou para 20 milhões. Então, você tem que saber que a alternativa C é o máximo de 20 milhões. Ô, carecão, eu preciso decorar esse 20 milhões? Precisa, porque cai assim, eles perguntam o valor. Então, você tem que saber que é 20 milhões. Você acha que está certo ficar cobrando valor? Não, não acho que está certo, porque, enfim, você, quando precisar saber, se procura. Mas se eles cobram, eu preciso procurar, eu preciso preparar vocês para a prova, tá certo? Então não importa o que eu acho que está certo ou não. Então guarda 20 milhões ou o dobro do lucro da operação ou o dobro do total da operação, tá certo? Não pode passar desses valores, fechado? Constituem-se como crimes anteriores à lavagem de dinheiro. Ó, a Paula, o Leandro, esses caras aí vão tudo gabaritar, porque eu nem posso molhar o bico que eles já vêm e respondem, tá certo? Flávia também. É um grupo de elite aqui. É alternativa A, qualquer crime com contravenção penal. Carecão, sempre foi assim? Não. Em 98 tinha uma lista de crimes antecedentes, a partir de 2012 qualquer crime. Fechado? Questão número 15, olha só. Qual é a pena de reclusão prevista em casos de crime de ocultação de bens ou valores? Tá certo? Qual é a pena de reclusão? Paulinha já está dizendo que é a D, seu careca. Você já falou 1000 vezes isso daí. É verdade, você não vai errar, eu tenho certeza. De 3 a 10 anos de reclusão e multa. Não vai me colocar C, hein? Que fala que é ou multa. Eu te mato, vou lá com meu taco de beisebol te esperar na saída. Tá certo? Vai sair da prova, vai ter um careca vestido de branco louco querendo te pegar. Questão 16. Segundo a lei de lavagem do dinheiro. Até viajei aqui, né? Porque, sem dúvida, né, na prova estava a lei de prevenção à lavagem de dinheiro, tá certo? Mas, enfim, depois eu arrumo lá, pessoal. Olha só, está sujeito às penalidades aquele que pratica sonegação fiscal. Não, não tem nada a ver. Está sujeito às penalidades aquele que praticou crime antecedente, mesmo se não fez uso do dinheiro. Interessante, hein? É verdade.
Está sujeito às penalidades aquele que praticou o crime antecedente somente se fez uso do dinheiro. Não, porque lavar o dinheiro não quer dizer que você tem que ter feito uso desse dinheiro. Está sujeito às penalidades aquele que faz ocultação ou dissimulação do dinheiro proveniente de crime antecedente. Tá certo? Aquele que faz ocultação, eu gostei dessa. E por que a B não pode? Está sujeito às penalidades aquele que praticou crime antecedente, mesmo se não fez uso do dinheiro. A grande pergunta é: como ele pode ter praticado crime antecedente, não ter feito uso do dinheiro e ter dissimulado esse dinheiro, né? Então, se a gente parar para pensar, tem uma incoerência nessa alternativa B. Legal? Por isso que a gente vai colocar a B, tá certo? Então, em princípio, ela parecia correta, mas era um pouco incoerente, porque ela não passa pelo processo de lavagem de dinheiro em si, tá certo? Questão 17, vamos lá. As leis 9.613 de 98 e 12.683 de 2012, tá certo? Aqui e aqui, tá certo? E as circulares do Bacen, lembra que essa estabeleceu o COAF e os crimes antecedentes, tá certo? Antecedentes. E essa aqui, o que ela fez? Ela aumentou o rol, né? Deixando qualquer crime como sendo antecedentes, e também aumentou o rol de atividades que estavam sob supervisão do COAF. Legal? Elas determinam os grupos de pessoas físicas e jurídicas que estão sujeitas aos mecanismos de controle, tá certo? Então, quem faz parte desses grupos? Lembra o seguinte, gente, todo mundo que lida com bem de alto valor. Corretor de imóvel? Sim. Banco? Sim. Pessoa física ou jurídica que vende metais preciosos ou pedras preciosas? Sim. Empresa de transportes e guarda de valores? Sim. Então, esses 4. 1, 2, 3 e 4. Alternativa A, como disse aqui a Flávia, tá? Deixa eu voltar aqui na 16, né? Por que a D ela faz mais sentido do que a B? Porque olha só, esse aqui está sujeito às penalidades quem faz ocultação ou dissimulação do dinheiro proveniente de crime antecedente, tá certo? Então, olha só, essa aqui é uma alternativa completa. Aqui está dizendo o seguinte: está sujeito às penalidades aquele que praticou crime antecedente, mesmo se não fez uso do dinheiro. Quem pratica um crime antecedente, mas não mexe no dinheiro, não fez lavagem de dinheiro, tá certo? Esse fazer uso seria transferir daqui para lá, tá? Não quer dizer somente gastar, mas quer dizer mexer com esse dinheiro. Se você não, mas se o bandido é um traficante de drogas, pega esse dinheiro, guarda esse dinheiro consigo, mas não tenta ocultar a origem ilícita, esse bandido pode ser preso por tráfico de drogas, mas não por lavagem de dinheiro, tá certo? Porque ele não tentou lavar dinheiro, então ele não fez uso desses recursos. Tá certo? Então, esse é o ponto. Você tem que fazer ocultação ou dissimulação, ou seja, esconder a origem ilícita. Isso é lavagem de dinheiro, tá bom? Beleza. 18, olha só. De acordo com a Lei 9.613 de 98, no que se refere à identificação de clientes e manutenção de registros, competem às instituições financeiras. Vamos lá. Identificar todos os clientes e manter cadastro atualizado? Perfeito. Tem que fazer isso. Tem que identificar todos os clientes e manter o cadastro atualizado. Isso é fato. 2. Identificar e manter cadastro atualizado apenas para os clientes que realizarem transações que ultrapassam limites fixados pelas autoridades competentes? Não, nada disso, tá certo? Todos os clientes têm que estar cadastrados. Manter atualizado o cadastro de todos os clientes junto ao órgão que fiscaliza o mercado em que a instituição atua. Perfeito, isso aqui está certinho. 1 e 3 estão corretas. Alternativa B de belezura, tá certo? Muito bem. 19. Segundo a Lei 9.613 de 98, aquela primeira lei, tá?
Qual o prazo máximo para a comunicação ao COAF de uma operação suspeita? A galera já mandou que AB 24 horas e não se fala mais nisso. Tá certo? Tudo bom. Ao identificar a ocorrência de uma operação financeira suspeita de crime de lavagem de dinheiro pelo seu cliente, a instituição financeira deverá comunicar em até 24 horas o ocorrido a quem? Ao COAF, né, pessoal? COAF. Então, tranquilo isso daí. 21. Segundo o princípio conheça seu cliente, fundamentado pela circular 3.978 de 2020 do Banco Central, as instituições devem manter cadastro atual e completo dos seus clientes por no mínimo 10 anos. Show de bola, 10 anos. É isso aí. Saques em espécie devem ser comunicados ao COAF caso o volume financeiro sacado seja igual ou maior do que? E aí? Tem gente que vai falar que é a A, tem gente que vai falar que é a D. Qual que é a correta? 50 mil reais, né? A comunicação automática é de 50 mil reais, tá certo? Então, 22 é a gente viu lá no nosso mapinha mental, tá certo? Questão 23. Ah, tá. Agora é o seguinte, a gente muda de matéria. Dúvidas na prevenção e lavagem de dinheiro? Prevenção e lavagem não, na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo? Questões pétreas que você tem que saber. Quais são as fases? COI, colocação, ocultação e integração. Quais são as penas? 3 a 10 anos de reclusão e multa. Quais os limites da multa? O dobro do lucro da operação ou do valor da operação, ou 20 milhões de reais, não pode passar de nenhum desses, tá certo? Tem que ler os mini casos e saber cheirar quando não está cheirando bem e anotar isso daí. Tem que lembrar que o COAF tem que ser comunicado em um dia útil ou 24 horas. Tem que lembrar que as instituições financeiras têm que manter o cadastro por 10 anos, né? O que mais que é importante? Putz, eu acho que basicamente é isso, tá? Então, tem uma outra coisinha, mas essas que eu falei sempre cai. Souber dessas, você já matou as questões de prevenção à lavagem de dinheiro. Legal? Deixa eu falar de uma outra matéria aqui com vocês. Rapidão aqui, tá? Imagino que vocês já tenham visto isso na aula gravada, mas só puxando na memória aqui, olha só. Dá uma olhada nisso aqui, tá? Porque isso aqui é uma matéria relativamente nova, não caía com esse grau de detalhe até março deste ano agora, então a gente precisa dar o devido cuidado que com certeza a partir de agora está caindo bastante, tá? Então olha só, você tem aqui uma resolução, né, que é a resolução, deixa eu ver se tenho o número dela, porque agora eu esqueci. Eu não tenho o número dela, mas enfim. É uma resolução que fala a respeito de manipulação de mercado e uso de informação privilegiada, tá? Então, você tem que lembrar uma coisa muito importante. Manipulação de mercado é sempre o uso de manobras fraudulentas para alterar artificialmente o funcionamento do mercado, e para isso você faz isso, né? Você não, mas quem faz busca vantagem indevida ou lucro. Aliás, no material aqui do Mundo Financeiro, se foca no azulzinho. O azulzinho é sempre muito importante. Qual que é a pena para manipulação de mercado? De 1 a 8 anos, tá certo? Ou 3 vezes o montante da vantagem ilícita obtida. Então, manipulação de mercado é um crime bastante grave. De 1 a 8 anos é a pena. Você precisa lembrar disso, tá certo? Depois, vem o uso indevido de informação privilegiada. Quando você tem uma informação e você usa essa informação para ganhar dinheiro, mas você não poderia ter usado. Já já a gente vai detalhar um pouco melhor. Eu quero que você se lembre que a pena é um pouco menor. Por quê? Porque quando você faz manipulação de mercado, a abrangência, a gravidade desse negócio é maior. Por isso que chega até 8 anos de reclusão, tá certo? Aqui
você está usando informação privilegiada, né? Você prejudica menos o mercado, pode ganhar dinheiro com isso, mas você está usando mais para você. Então, de um modo geral, o uso indevido de informação privilegiada tem uma pena mais baixa do que a manipulação de mercado, que é de 1 a 8. Essa forma de você lembrar. Então, manipulação de mercado é 1 a 8, uso de informação privilegiada 1 a 5, tá certo? E agora a gente vai ter um outro ilícito, né? Uma outra coisa errada no mercado financeiro, que é o seguinte, que é quando você desenvolve uma atividade no mercado financeiro, mas você não está autorizado para isso. Então, por exemplo, você dá consultoria de investimento, mas você não tem autorização para isso. Se você fizer isso, eu achei que eu tinha colocado aqui, não coloquei. Se você fizer isso, você está sujeito a uma pena de 1 a 3 anos de cadeia, tá certo? É isso aí, tá certo? Então, vai sendo assim uma escadinha, 8, 5 e aí menos. E se você desempenhar uma profissão no mercado financeiro que não é condizente porque você não está autorizado a fazer isso. Por isso que um consultor de investimento tem que ter CEA, um consultor CVM tem que ter CEA, ou CFP, ou alguma outra certificação desse naipe. Então, lembra desses prazos, já já a gente fala um pouquinho mais sobre eles. Agora, deixa eu falar para vocês sobre uma outra coisa, que é o uso indevido de informação privilegiada. Então, quando você usa de forma indevida, você pode cometer insider trading ou você pode cometer front running, tá certo? Então, qual que é a diferença? O pessoal às vezes tem dificuldade em identificar a diferença entre insider trading e front running. O insider trading é o seguinte: você ficou sabendo de uma informação, você trabalha na empresa, aí você ficou sabendo que a empresa está vendendo pra caramba, veio um resultado muito bom no próximo trimestre, e quando isso for a mercado, o preço da ação vai subir. Você usa essa informação e você compra para si a ação dessa empresa, trabalha nela, teve informação privilegiada, você vai lá e compra para si a ação dessa empresa, tá certo? Você está fazendo insider trading primário. Se você conta isso para o seu amigo também faz isso, ele está fazendo insider trading secundário, porque ele obteve a informação da sua parte. Beleza? Muito bem. Então, insider trading vai ser isso. Você tem uma informação econômica sobre a empresa e você utiliza essa informação privilegiada, não é uma informação pública, e, portanto, é uma prática não equitativa. Você tem uma vantagem sobre os demais. E isso não é correto. Legal? Insider trading é isso. E front running? Front running é quando você não sabe a natureza econômica que vai levar a uma alta de preço, mas você sabe que tem um player do mercado que vai entrar comprando fortemente aquela ação. Como ele entra comprando, ele puxa o preço para cima, porque tem um excesso de demanda, e você compra antecipadamente. Ou seja, você corre na frente. Corre na frente. Por isso que chama front running. Tá certo? Então você nem sabe o porquê que a ação vai subir do ponto de vista econômico. Você não sabe por que aquele fundo de pensão vai comprar aquela ação. Qual é a estratégia fundamentalista? Você não sabe. Mas você sabe que ele vai comprar. Ah, o cara vai comprar, eu compro antes. Quando ele entrar comprando, o preço vai subir pela pressão de compra. Aí eu vendo e ganho um dinheirinho com isso. Isso é ilegal. Isso se chama front running. Tá certo? Se você faz isso, é front running. Se você não faz, mas você repassa essa informação para um terceiro, isso é repasse de informação privilegiada, tá bom? Então, você tem que saber a diferença entre front running e insider trading. A diferença entre o insider trading secundário e repasse de informação privilegiada também. Legal? Aqui, deixa eu falar, eu coloquei um pouquinho depois, né? Exercício irregular da profissão no mercado de capitais, né? Então, quem faz uma determinada coisa que não está autorizado para fazer, ele está sujeito, falei besteira, né? Te falar de 1 a 3 anos, de 6 meses a 2 anos a prisão, tá? Sujeito a detenção de 6 meses a 2 anos. Então, vamos lembrar.
Manipulação de mercado de 1 a 8 anos, tá certo? Uso de informação privilegiada de 1 a 5 anos. Exercício irregular da profissão no mercado de capitais, 6 meses a 2 anos, tá certo? E é sempre esses bagulhos aqui e multa, sempre e multa. Tem que lembrar disso, tá bom? Isso aqui não preciso falar agora, tá. Isso aqui, isso aqui eu vou falar quando eu estiver resolvendo as questões, que eu acho que fica mais legal, tá? Senão vai ficar meio chato ficar falando disso agora. Beleza? Vem comigo aqui, vamos resolver as questões e ver se a gente entendeu do que está sendo falado. Pô, eu abri errado aqui? Abri. Essa é a correta. Aqui. Questão 23. Vem comigo, me diz qual que você acha que é a alternativa correta aqui. Um operador recebe uma ordem do seu cliente para vender 50 milhões de ações da empresa X, tá certo? Prevendo que as ações da empresa X terão forte queda por causa dessa ordem, o operador decide vender as ações que ele tem na pessoa física antes de fazer a operação do cliente. O que ele está cometendo aqui? Isso aqui é front running ou é insider trading? Insider information existe, tá? Pelo menos como termo de mercado. Movimento de manada é finanças comportamentais, né? Então, também nada a ver. O que vai ser aqui, galera? É front running. Porque ele não sabe ele não tem uma informação privilegiada sobre a economia, o resultado, os fundamentos da empresa. Tudo que ele sabe é que vai entrar uma venda forte. Ele corre na frente, vende antes para não perder dinheiro, tá certo? Fez front running, está sujeito a uma pena aqui de 1 a 5 anos de reclusão, tá? 24. Um cliente contata um banco para contratar uma carteira administrada. O banco, gerindo a carteira administrada, opta por comprar, né? Opta por comprar um ativo que ele mesmo fez a oferta pública, né? Essa questão não é de normas e padrões éticos, não é, na verdade não é de informação privilegiada, mas é de normas e padrões éticos. Esse ocorrido se caracteriza como... Então, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, tá? Isso aqui não é o uso de informação privilegiada, né? Existe uma... Quando a gente estiver falando de padrões éticos da instituição financeira, padrões éticos da instituição financeira, tem 2 princípios que você precisa saber muito bem. O primeiro princípio é o da confidencialidade. Na aula que vem a gente vai falar disso. Isso aqui está muito ligado à barreira de informações, tá certo? O que é barreira de informações? É o fato de que uma área não pode ter conhecimento dos negócios da outra área e conhecimento dos negócios dos clientes da outra área. Por quê? Porque pode existir aí um conflito de interesses, tá certo? Isso que a gente chama de Chinese Wall, que mantém essa confidencialidade, tá bom? Então, esse lance da confidencialidade, ele tem que estar muito claro. E o segundo ponto é o conflito de interesses, tá certo? Conflito de interesses. Conflito de interesses está muito ligado ao fato de que quem que está conflitando? Interesse de quem? Do cliente e da instituição específica aqui. Então, olha só, quem me diz que esse ativo, né, que pode ser uma ação, é realmente bom para esse cliente? Tá certo? Pode ser que não seja, pode ser que o banco queira enfiar esse ativo nele, porque o banco fez a oferta pública do ativo, tá certo?
Então, há um problema de conflito de interesses. A gente não está dizendo que o banco está agindo de má fé, mas aqui há um problema de conflito de interesses. Então, o banco, qual que é a atitude correta? O banco tem que deixar claro que ele recebe, ele é remunerado por conta da oferta pública, afinal de contas, ele que coordenou essa oferta pública, e tem que dar de uma forma clara quais são os motivos para ofertar esse papel na carteira administrada do cliente, mostrando, deixando claro que esse papel ele é condizente com o perfil de risco do cliente, tá bom? Então, tem um fenômeno aqui acontecendo que é o conflito de interesses. Legal? Lavagem de dinheiro você saberia que não é, né? Ninguém está falando de algum ilícito aqui. Front running não é o caso, e insider information também não, tá? Beleza, tranquilo? Então tá bom. Um exemplo da prática de insider trading caracteriza-se quando um operador faz o quê? Então olha só, insider trading, eu falei para vocês, tem que ter o conhecimento de um fenômeno econômico dentro de uma empresa, que é uma informação privada, que não está à disposição do mercado, e você utiliza essa informação para ganhar dinheiro, já imaginando que a ação vai subir ou vai cair, tá certo? Então, por exemplo, lojas americanas, há indícios não, é provado já que os executivos de lojas americanas venderam fortemente o papel pouquinho antes do Sérgio Real assumir. Então, porque sabiam que ia vir coisa à baila. Então, os caras utilizaram uma informação que eles tinham e o mercado não, para vender as suas ações e, portanto, eles cometeram insider trading, tá? Então, olha só, alternativa A, o pessoal está me dizendo que é a D. Alternativa A, utiliza informações divulgadas em fatos relevantes em benefício próprio. Isso é ilegal? Não, porque foram divulgadas em fatos relevantes. Então, se tornou uma informação pública. Se você usa informação pública, você não comete ilícito. Divulga informações sobre seus clientes para terceiros, buscando vantagens e ganhos pessoais. Isso é uma quebra de confidencialidade, o que é grave também, mas não é insider trading. Compra ações para sua carteira pessoal, a identificar no sistema da bolsa, informação pública, significativas ordens de compra dessas ações. Não cometeu ilícito nenhum. Se ele identificou na bolsa que, no sistema da bolsa, que é uma informação pública. Utiliza informações privilegiadas em benefício próprio ou para beneficiar as carteiras do cliente, dos clientes que administra. Pessoal, tá errado, né? Então, mesmo que seja para clientes, ele está errando, tá certo? E para si mesmo, então, errado ao quadrado. Beleza? Então, insider trading é isso. Um colaborador de uma corretora de valores está praticando front running ao ter que tipo de conduta? Né? Então, vamos lá. Emprega artifício para induzir terceiros ao erro, visando uma vantagem patrimonial ilícita para si em uma operação com valores imobiliários. Não vejo como isso seja front-running. Está errado, mas não é front-running. Tá certo? Não pode ser. B. Realiza operações que provocam alterações nos fluxos de ordem de compra e venda de um ativo. É um problema isso, mas não é front-running. Ok? Efetua para si a compra, estão falando que é a C, hein? De determinado ativo, tão logo tome conhecimento de uma ordem de compra relevante referente ao mesmo ativo a ser realizada. Beleza? Isso aqui é corre na frente do cliente, né? Deixou o cliente para trás, correu na frente para ganhar com aquela operação. Legal? Aqui, a alternativa D, olha só, compra determinado ativo ao tomar conhecimento de análise ou recomendação de compra. Não, a ser divulgada aos clientes e que foi elaborada pelos analistas. Bom, se fosse alguma coisa, seria insider trading, tá certo? Agora, se essa informação, ela foi uma informação utilizando dados públicos, seria algo antiético, mas não seria um crime perante o mercado financeiro, tá certo? Então, tá errado isso aqui. 27. Um operador de uma corretora de valores recebe de um cliente por telefone uma ordem de compra de determinada ação, tá certo? Então, imagina, o carecão, compra lá aquela ação tal, não sei o quê. Durante a conversa, para a transmissão da ordem, o cliente comenta que espera ter lucro ao vender essas ações no futuro.
pois elas vão se valorizar por causa dos resultados positivos da empresa emissora, que vão ser divulgados em breve. Esse operador, então o carecão aqui, ele sabe que o cliente trabalha na empresa de auditoria que audita as demonstrações financeiras. Putz, se o carecão aqui executar a ordem desse cliente, o operador também... olha só, se o carecão aqui executar a ordem desse cliente e decidir comprar para si as mesmas ações, o que eu estou fazendo de errado? Tá certo? Olha só, nesse envolvimento aqui, o que está acontecendo? Esse cara que é auditor está cometendo insider trading, tá certo? E eu também estou cometendo insider trading, ele primário e eu secundário, mas ambos estamos cometendo insider trading, tá certo? Os dois. Então, alternativa C. Ô, Carecão, por que você não estaria cometendo front running? Eu não estaria cometendo front running porque não é a ordem desse meu cliente que vai mudar o preço da ação. São os resultados econômicos futuros. Então, é tudo informação privilegiada, insider trading. Informação privilegiada econômica. Entenderam? Por isso que é C de cachorrão, é essa aqui que você tem que marcar. Beleza? Boa, Paula, boa. 28. Um especialista em investimento obtém a informação de que um fundo de pensão colocará no mercado uma ordem de compra significativa, tá certo? Com probabilidade de elevar os preços de uma ação. Um colega sugere que antes da ordem ser executada, o especialista alerte os seus clientes. Olha, isso aqui vai subir, tô sabendo que vai ter uma compra forte. Gente, vamos, pode comprar aí que é boa. O especialista, então, alerta os principais investidores e ainda adquire o ativo para ele. Gente, coisa errada aqui, né? A atitude do especialista está errada ao comprar a ação para si e para o colega, mas correta ao alertar os seus clientes. Acertada em todas as atitudes, errada em todas, erradas ao comprar para si, mas correta ao comprar para o colega e alertar os seus clientes. E aí? Errado, tá tudo errado, tá certo? Não podia falar nada, nem alertar cliente, nada disso. Ele não pode usar informação privilegiada, tá certo? Boa, Flávia, boa, Paulo, mandaram bem aqui, alternativa C de cachorrão, tá certo? Tá tudo errado, hein? 29. Conselho de administração de uma empresa se reuniu e deliberou que farão uma proposta para aquisição de outra empresa. Dessa forma, os diretores que participaram da reunião, olha só, não podem utilizar essa informação classificada como front-running para benefício próprio e ou de terceiros. Não podem utilizar essa informação classificada como insider trading para benefício próprio e ou de terceiro. Isso é insider trading, é uma informação econômica, tá certo? Então, não podem utilizar. Então, alternativa B de belezura. Beleza? É isso aí. Muito bem. Eu acho que essa aqui é... Ah, não, tem mais umas aqui. Olha só. Ah, essas são aquelas de penas. Quando o cara acaba ou manipulando o mercado, ou quando ele faz uso de informação privilegiada e tal. Vamos lembrar? Então, olha só. 1 a 8 é manipulação de mercado. Manip, mercado. 1 a 8, tá certo? Vem comigo. 1 a 5 é uso de informação privilegiada. Privilegiada. E aí, 6 meses, né? 6 meses a 2 anos como é que fala? Desempenho, não é bem desempenho, desempenho irregular da profissão. Exercício irregular da profissão. Certo? Beleza? Exercício irregular da profissão. Você precisa lembrar isso aqui, gente. Legal? Lembrou? Beleza? Então vamos lá. Então, dado isso, a pergunta é sobre manipulação de mercado. Manipulação de mercado 1 a 8, tá certo? E 3 vezes, até 3 vezes, o valor
da vantagem ilícita. Lembra o seguinte, nunca vai ser ou, não é pagando que você se livra, é e. Então, a alternativa C, tá bom? 31. Bom, aqui a gente está falando de uso de informação privilegiada. 1 a 8, 1 a 5, 6 meses a 2 anos. Então, aqui é 1 a 5. 1 a 5 e multa. E multa. 1 a 5 e multa. Alternativa B. Legal? Muito bom. 32. Qual é a pena aplicável para profissionais que sejam condenados pelo uso irregular da profissão no mercado de capitais? Então, a gente viu que é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Beleza? Muito bom. Quais são as ações ilícitas tratadas na resolução 62? Essa resolução que eu estava tentando lembrar o número. 62 da CVM. Tá certo? A gente acabou não vendo isso agora, mas está lá nas aulas gravadas. Então, são 4, tá? Então, são criação de condições artificiais de mercado, manipulação de preços, operações fraudulentas e práticas não equitativas. São essas 4, tá? Então, alternativa D. Isso está lá nas nossas aulas de normas e padrões éticos. Legal? Questão 34. Olha só. Estão acabando, tá, pessoal? Me aguenta aí só mais um pouquinho. Um conjunto de corretoras resolveu fazer uma série de compras e vendas de um papel visando aumentar o seu preço. Então, olha só, esse é um tipo de operação que você busca aumentar preço e, com isso, você está buscando manipular o preço do mercado, né? Uma manipulação de mercado. Ok? A operação ela consistia em comprar e vender o papel entre si diversas vezes, cada vez com preço maior, o que levou o mercado a ter uma percepção de que o papel estava subindo por conta de algum fundamento econômico. Legal? Qual ato ilegal foi cometido nessa situação e qual é a previsão de pena nesse caso? Então, a gente está falando aqui de manipulação de preços com pena de 1 a 8 anos de reclusão e multa, tá certo? É isso que você tem que lembrar. Então, alternativa A. Legal? Muito bom. 35. Aqui eu preciso lembrar vocês de uns conceitos que eu não sei se vocês viram nas aulas gravadas. Spoofing. Parece nome de cachorro, né? Spoofing. O que é spoofing? Spoofing nada mais é do que um investidor chegar lá no book de ofertas. Pô, tá falando grego, carecão. O que é book de ofertas? É o seguinte: tem um cara lá, aqui são os compradores e aqui são os vendedores, tá certo? Então, tem um cara lá que está comprando a 25,10, tem outro que está comprando a 25,05, tem outro que está comprando a 25,04, tem outro que está comprando a 25,03. São todas ordens pequenas, tá? De 100 ações. Aí chega aqui um comprador e coloca uma ordem de 25,09. Ela vai entrar aqui, tá? Ele compra uma ordem, ele coloca uma ordem de 25,06. E aí ele está comprando 100 milhões de reais a 25,06, tá certo? Mas ele não tem o objetivo de comprar, ele coloca essa ordem aqui para o mercado se assustar e achar que, como tem uma pressão de demanda muito forte, o vendedor aqui vai jogar o preço de venda lá para cima, já achando, pô, esse cara está querendo comprar tudo isso, ele vai acabar comprando num preço de venda de, sei lá, 26. E aí, tem comprador que fala, nossa, essa ordem aqui é muito forte, quer saber, eu vou comprar a 26 desse aqui, para depois ele vir aqui comprar de mim a 26 alguma coisa. Então, olha só, você está manipulando o preço quando você faz um negócio desses. Não tem o objetivo de comprar, mas coloca uma ordem muito forte de compra sem objetivo de comprar, só querendo manipular o preço lá para cima. Galera, isso se chama spoofing, tá certo? E isso é ilegal. Então, se houver indícios, se abrir um processo e você for condenado por spoofing, você ou qualquer investidor,
você está sujeito a uma pena, como manipulação de mercado, uma pena aí de 1 a 8 anos, tá certo? E tem uma outra que se chama layering, que é a mesma coisa que o spoofing, mas em vez de vir um único carinha e colocar aqui essa operação de 2506, entra um outro com 2507, outro com 2508, nenhum deles quer comprar, mas começa a puxar o mercado lá para cima, colocando um monte de ordem de compra, tá certo? Tem um caso, que é o caso da GameStop, dá uma olhada depois, foi tipicamente uma operação de layering, então você tinha vários pequenos investidores puxando o preço lá para cima. Então, spoofing e layering, tá certo? A alternativa A é a correta. Muito bem, agora sim, acabou. Legal? Pessoal, essa parte da matéria, eu não sei você, hein? Mas eu considero a parte mais chata, tá? Só que você precisa saber para a prova. Não vejo a hora que a gente entra em renda variável, renda fixa, derivativos, tal, que fica mais legal. Mas a gente precisa passar por ela, você precisa dominar legal, porque são questões fáceis, são questões que podem ser o fiel da balança para você passar na prova, né? Por isso que a gente vai bem firme nelas. Beleza? Então tá bom. A gente mata o módulo 1 na próxima aula, quarta-feira. Na semana que vem já começa a economia. Economia eu gosto pra caramba, tá? Economia e finanças é bem legal. A gente já começa na semana que vem. Legal? Dúvidas até aqui? É o seguinte, eu vou mandar para vocês esse PDF aqui, né? Vou transformar no PDF, vou mandar para vocês tanto no grupo quanto lá na plataforma. O que eu queria pedir para vocês? Daqui a pouquinho, né? Pega um dia desses aí, faz sozinha. Faz as questões sozinho, tá certo? E vê se bate direitinho, se tem dúvida. Fica nessas, porque essas que vão cair, tá? Garanto para vocês. Eu estou conversando aí com muita gente que está fazendo as provas, são essas que vão cair. Se você souber essas, não tem erro, vai passar. Fechado? Beleza? Obrigado aí pela companhia. Obrigado, Flávia, Paula. Obrigado, Leandro. Obrigado, Felipe, meu xará, o Marcos. Temos 2 Paulas, né? Obrigado às 2 Paulas, tá certo? Obrigado ao Patrick também. Um grande abraço para vocês. Estamos juntos na quarta-feira. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.